O cara então aproveita a oportunidade, pula o guardrail e corre em direção à McLaren, que ele achava seria de Ayrton Senna, mas não tinha o brasileiro. O beijoqueiro atacava novamente. Queria beijar Senna, acabou beijando Prost, foi contido pelos seguranças e tomou as porradas de sempre. Isso mesmo, você está em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1. Ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Essa história está no meu livro Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo. As forças de segurança no mundo todo temem os chamados lobos solitários. Homens bomba, atiradores, terroristas de toda sorte. Quem ataca sem a exata intenção de escapar. Tipo um kamikaze. O que vier pela frente, encararemos. Mas do objetivo, eles não vão desistir. Os chamados lobos solitários são dificílimos de identificar, de repelir e depois de perseguir. Porque normalmente agem sozinhos, não tem um grupo ou organização no seu entorno. Os nomes são vários: Timothy McVeigh, Ted Kaczynski, o Unabomber. Todo país teve pelo menos um lobo solitário na sua história. E o Brasil também. Mas o nosso personagem atacava suas vítimas de uma maneira diferente. O Brasil dos anos 80 vivia sob a ameaça de um terrorista que beijava as pessoas, roubava uma bitoca, num híbrido surrealista de lobo solitário e kamikaze às avessas. Todos os grandes eventos do Brasil nos anos 80 sempre tinham na cabeça dos seguranças a ameaça pairando de que o beijoqueiro atacasse novamente. A polícia já o tinha identificado, mas não sendo beijar as pessoas um tipo penal, ele acabava sendo liberado normalmente depois de tomar uns sopapos. Seu nome? José Alves de Moura, português nascido no Além-Mar em 1940, que tinha atravessado o Atlântico e vindo morar no Rio de Janeiro em 1957. Trabalhando como taxista, viveu aquilo que seria chamado no jargão policialesco militar de pacato e ordeiro, mas ascendeu pela primeira vez ao estrelato, literalmente subindo ao palco do show de Frank Sinatra, diante de um Maracanã lotado e aparvalhado em 26 de janeiro de 1980. Driblou um forte esquema de segurança e no meio das últimas frases de My Way, sucesso do cantor de Olhos Azuis, deixou a multidão presente no Maracanã para ver um dos primeiros grandes shows internacionais que acontecia no Brasil, atônita, vendo aquele cidadão de roupa social meio gorducho subindo no palco e arrancando uma bitoca de Frank Sinatra. O cantor reagiu, conseguiu se desvencilhar e diante do fora, José Alves de Moura acabou saindo de cena. Naturalmente foi detido pela polícia e nascia ali uma figura que entraria para o folclore do Brasil da época. O cara andava a tiracolo com um atestado de inimputabilidade, por não gozar plenamente das faculdades mentais. Onde ele arrumou o documento ninguém sabe, e ninguém poupava ele apesar disso. Seguia tomando uns catiripapos. Nos anos que se seguiram foram diversos os acontecimentos. Papa João Paulo II, jogadores de futebol, políticos em campanha, governadores, senadores, deputados, presidente da república. Até que então o caminho de José Alves de Moura cruzaria com o da Fórmula 1. Talvez não da maneira que ele gostaria, mas que cruzaria. Era 3 de abril de 1988 e a Fórmula 1 abriria seu campeonato aqui no Brasil, no circuito de Jacarepaguá. Senna era o primeiro de McLaren, Mansell o segundo de Williams, Prost o terceiro com a outra McLaren. A expectativa era imensa, era a primeira vez de Senna com um carro de ponta, ele não decepcionou, classificou sua McLaren número 12 na ponta. E com Prost em terceiro e Mansell entre os dois, o prognóstico era largar na frente e sumir na ponta. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Senna teve um problema na largada, ficou no grid, que seguiu em volta de apresentação ou volta de formação,
E enquanto esta volta era dada, a Senna pulou o muro, entrou no carro reserva e a McLaren, mesmo sabendo que aquilo não seria permitido, deixou o piloto, que alinhou então na saída do pit lane. A troca do carro titular para o reserva só podia acontecer antes de alinhar no grid. Foi pro grid, não larga mais com outro. Mas era corrida no Brasil, a Fórmula 1 era outra naqueles tempos, então eles resolveram esticar a corda. Enquanto isso, oculto, escondido e também aproveitando uma bobeira da segurança, lá estava, na mureta que separava os pits da pista, José Alves de Moura à espreita. Talvez não tendo entendido o que aconteceu com Ayrton Senna quando chegaram os carros no grid. Mansell, o segundo, agora estava em primeiro. Prost, o terceiro, agora estava em segundo, mais perto, portanto, da mureta. Quando os carros chegam então nas posições de largada, sem Senna na primeira posição, Mansell, Prost e os demais mantêm a posição na grelha de partida. E então tínhamos uma McLaren próxima da mureta que separava o pit da pista. E aí, José Alves de Moura, ou o beijoqueiro, talvez não tenha entendido o que se passava, talvez não tenha visto Senna na saída do pit lane. Fato é que não sabemos bem o que se passou na sua cabeça, talvez nem ele, mas ele invadiu a pista, correu em direção à McLaren, numa cena que aparece na transmissão e a gente conseguiu umas imagens aqui para vocês, meio que indiretamente, e você vê alguém correndo em direção ao carro de Prost e sendo contido pelos seguranças. Contido. E eu peço para você um segundo de atenção, realize comigo que cena insólita. O grid inteiro da Fórmula 1 pronto para a partida, 20 e tantos carros, motores funcionando, pouca coisa faltando para a largada acontecer. Entra o beijoqueiro na pista e rouba uma bitoca de Alain Prost. E o procedimento de partida não sofreu nenhuma perturbação. Luz vermelha, luz verde, porque era assim na época, e a corrida aconteceu. O beijoqueiro havia atacado novamente. Talvez não tenha pego seu alvo preferencial, mas conseguiu beijar a outra McLaren. E a trajetória de Senna, rumo a seu primeiro título em 88, tem esse fato pouquíssimo lembrado. Numa história incrível que, como eu falei para vocês, abre meu livro Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo. Vou pedir pro editor colocar aqui para vocês, porque afinal de contas, né, merchan não quer demais, o QR Code para adquiri-lo na loja da Amazon. Lá temos outras 24 dessas histórias divertidíssimas para você saborear. Essa foi então mais uma pequena história do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quer abraçar para mim? Quer abraçar para nós também em 2026. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra lá e passa a receber um recadinho automático no instante que eu publico cada um destes conteúdos. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Thread, TikTok, estão passando aqui os arrobas, os links estão lá embaixo na descrição, tem conteúdo o tempo todo. Vejo vocês por lá, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.